Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no versículo 6, no capítulo 4 do livro de Apocalipse, e diz assim a palavra do Senhor: E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então nós estamos numa situação aqui. Eu havia parado, porque eu queria que nós víssemos alguma coisa sobre esses 4 seres viventes. Então eu já escutei que existe tudo que é tipo de teoria, de colocação, de explicação sobre esses 4 seres viventes. E nós vamos tentar fazer uma explicação ou colocar, embora que nós não vamos, eu jamais vou conseguir esgotar esse assunto sobre os 4 seres viventes, ou tentar, ou ter a ousadia de dizer que eu vou te dar a explicação mais correta. Mas eu vou procurar apresentar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E que o Espírito de Deus vá à nossa frente e nos dê a clareza, para que nós não venhamos a falar a mais nem a menos daquilo que a palavra de Deus diz. Quando alguma coisa que eu penso e que eu acredito, eu vou dizer: olha, eu não está aqui na palavra, mas eu deduzo, ou a gente tem um entendimento, e aí eu vou te explicar. Então nós temos 4 seres viventes. E eles estão diante do trono. E eles estão ao redor do trono e no meio do trono. Antes aqui um pouquinho, eu queria só que tu lembrasse, nós falamos no áudio passado, agora me lembrei do mar de vidro semelhante ao cristal. Aí é interessante tu lembrar que também quando Salomão, ele faz o templo, ele faz o altar, ele também coloca um mar sobre, ele faz um mar e ele coloca sobre bois, sobre 12 bois, se não me falha a memória, e ele também faz um mar. Agora, da onde ele tirou essa ideia é algo interessante, porque nós não vemos isso, mas ele faz um boi. Eu vou pegar aqui agora para ti ver. Ele faz um boi, um mar, e ele coloca diante. Ele coloca esse mar diante do altar. É interessante porque é uma coisa que a gente não tinha visto ainda. Mas eu vou pegar aqui e vou te mostrar como era esse mar. Vamos pegar 1 Reis, no capítulo 7. No versículo 23 ele diz assim: Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E aí no 25 ele diz que ele firmava sobre 12 bois, que 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. Então é interessante que ele também, ele faz esse mar e coloca no templo. E aí nós temos essa colocação. Depois nós vamos ver em Ezequiel, que Ezequiel também, quando ele mostra a glória de Deus que ele vê entre os querubins, ele também fala que tem algo semelhante ao cristal. Então é esse mar de vidro. Quem sabe Salomão tenha feito possivelmente tenha feito em relação ao trono de Deus, esse mar de vidro que se encontra diante de Deus. Então essa colocação, de alguma forma Salomão ele tem essa noção, e ele coloca
esse mar no templo. E aqui nós vemos no 6 que havia diante do trono um mar de vidro, e ele coloca um mar também, um mar redondo ali no altar. Quem sabe simbolizando ali o trono de Deus, que seria no templo, aonde Deus habitaria com o povo de Israel. E aí no meio do trono nós vemos esses seres, esses 4 animais cheios de olhos por dentro e por detrás. Então são seres angelicais, de uma classe, como nós estamos falando, aquele dia nós falamos no outro áudio, de uma hierarquia. E é interessante que ele faz a colocação de como eram esses animais, esses seres, esses 4 animais, esses seres viventes. E nós vamos descobrir, pelo livro de Ezequiel, que são querubins. Porque Ezequiel, se tu pegar no capítulo 1, ele também tem uma visão de 4 seres viventes. E aí ele vai explicar no capítulo 10 que são querubins. Então nós vamos entender que esses 4 seres viventes, depois tu pega o capítulo 10, ele diz assim, são querubins. Então são querubins colocados diante de Deus, 4 seres viventes. E também Ezequiel no capítulo 1, a partir do versículo 5, ele faz a sua visão, ele dá a aparência que tinham esses 4 seres viventes, e tu vai ver que se assemelha muito com o que João viu ao redor do trono e no meio do trono. Então disse Ezequiel que eles tinham a semelhança de um homem. Então nós vamos entender que os querubins eles são semelhantes a um homem. Ezequiel viu eles com 4 rostos, e os rostos são iguais aos rostos que João fala. É o rosto de homem, o rosto de boi, de águia e de leão. Só que a diferença de Ezequiel diz que eles tinham 4 rostos, quer dizer, cada querubim possuía 4 rostos, um à direita, um à esquerda, outro à frente e outro à retaguarda. Então, essa é a diferença, mas é a mesma situação. Outra diferença também que Ezequiel diz que eles têm 4 asas, e João vê eles com 6 asas. Também Ezequiel diz que seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. Eles luziam como cor de cobre polido, tinham mãos de homem debaixo das asas aos 4 lados, e esses querubins eles se uniam as suas asas umas a outras, e o aspecto deles era como ardente brasas de fogo, como a aparência de uma lâmpada. Então Ezequiel ele dá várias colocações de como eram esses querubins. Ele explica e ele vê esses querubins e conta no versículo 1, no capítulo 1, perdão, e no capítulo 10. E tem algo interessante aqui que nós vamos ver no capítulo 1, que ele diz que acima, sobre as cabeças desses seres, havia um firmamento com a aparência de cristal terrível, sobre as cabeças dos querubins. E ele diz que ele viu a semelhança de um trono. Ele vê a semelhança por cima dos querubins, tu vai ver no versículo 26, por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins, ele vê algo semelhante a um trono, e eles aparecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem na parte de cima sobre ele. Então Ezequiel ele vê aqui os 4 seres viventes, ele vê um firmamento sobre eles, e ele vê um trono, a semelhança do que João está vendo, e ele vê um sentado sobre esse trono, que é a semelhança de homem, e ele tem fogo, dos lombos para cima é fogo, e dos lombos para baixo é fogo. E ele também vê o arco celeste que nós vemos, que João vê, ele também vê o arco. E ele diz que é semelhante quando o dia da chuva e quando aparecem as nuvens. Então ele vê o arco-íris também e o resplendor da glória de Deus. E ele entende que essa visão é a visão da glória de Deus. Então é semelhante a situações, bastante semelhante a visão de Ezequiel com a visão que João
tem do trono de Deus. Então é a glória de Deus. Ele vê fogo. E no 10 ele diz que saíam relâmpagos, e fogo e relâmpago, e é terrível. Ele diz que o cristal era terrível, o brilho e o esplendor. Agora, o que vai simbolizar esses querubins? Alguns dizem que a semelhança dos querubins vai simbolizar, primeiro, eles vão simbolizar os seres criados na terra. Então, o leão, ele ia representar os animais selvagens, o boi iria simbolizar os animais domésticos, o homem, ele ia representar os seres humanos, e a águia, os animais que voam. Essa é uma teoria. Também tem outra teoria que eles vão representar também a glória de Deus, e aí vai se manifestar o rei, vai ser a majestade, é a realeza. O boi é o serviço. O homem é o filho do homem, que é uma designação do Messias. E a águia vai simbolizar a deidade do Senhor. E aí vai ser semelhante ao que nós falamos quando nós demos os 4 evangelhos, que Mateus vai representar o leão, que é o rei. Marcos vai representar o bezerro, o boi, que é o servo. Lucas vai apresentar o homem, o filho do homem. E João vai simbolizar a águia, que é a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais ou menos seria essa a ideia dos querubins. A ideia mais objetiva que eu já escutei sobre aquilo que não está na Bíblia, mas se diz sobre essa semelhança dos seus rostos. Agora, o que eu queria que tu compreendesse também, essa parte não está aqui na Escritura, é que se nós temos uma hierarquia e nós temos os anjos de Deus, eles são espíritos ministradores, conforme está escrito no livro de Hebreus. Hebreus diz que são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós temos os anjos, são ministradores, são mensageiros, e que são enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão trabalhando, trazendo mensagem e agindo, segundo o que está escrito aqui, em favor daqueles que vão herdar a salvação. Os querubins seriam um posto acima, e se tu vai ver pela Escritura, eles estariam numa posição de guarda da santidade e da glória de Deus, porque eles estão gritando, santo, santo, santo. Eles estão falando sobre a santidade de Deus. E se nós pegarmos lá no início, no Gênesis, eles são colocados para guardar. Se nós pegarmos no Gênesis, no capítulo 3, no verso 24, e eu já havia falado isso no outro áudio, que quando o homem é lançado fora do jardim do Éden, o Senhor ele coloca querubins no oriente do jardim, e aí eles vão estar o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então eles vão estar guardando o caminho. Então os querubins estariam aqui na guarda, na proteção. Estariam na proteção daquilo que Deus mandou, guardar a árvore da vida. Eles não estão trabalhando em favor daqueles que vão herdar a vida eterna, mas em favor da glória de Deus e da majestade de Deus. Estão guardando. Salomão, quando ele faz o templo, tu vai lembrar primeiro que a arca da aliança e o propiciatório, haviam 2 querubins em cima, que se uniam em cima de ouro puro batido. Então havia querubins sobre a arca, e Deus disse, olha, eu vou falar com o povo acima, entre os querubins Deus ia se manifestar para falar com eles. Então os querubins seriam aqueles
da guarda, no meu entendimento, da guarda das coisas de Deus, da glória e da majestade de Deus. Deus ia falar através dos querubins, no meio dos querubins Deus ia falar. E os querubins estão no meio ao redor do trono, como nós vemos aqui em Apocalipse. Nós vemos também que Salomão, quando ele constrói o templo, ele faz 2 querubins, com a medida de mais ou menos 5 metros de altura, e que as suas asas se ligam, e ele coloca esses querubins dentro do templo, e uma asa, ela vai pegar numa parede, vai tocar na asa do outro querubim, e vai tocar na outra parede. Então os querubins estão dentro do templo, estão sob o propiciatório. Então, a princípio, nós vamos tirar uma ideia que os querubins estão na guarda da santidade e das coisas da glória do nosso Deus. Quando tu vê ali com Ezequiel, também tu vai ver que os querubins eles estão indo para um lado para o outro, a fogo, a glória, e o trono de Deus está colocado sobre um firmamento que está sobre a cabeça dos querubins. E tem algo também que é interessante que nós possamos ver, é em Ezequiel 28, que fala sobre um querubim da guarda ungido. Eu não sei se na tua versão diz assim, na minha não diz, mas eu tenho outra versão que fala. Quando fala em Ezequiel, fala sobre um querubim, Ezequiel 28:14, diz: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então existe uma crença geral no meio cristão, que Ezequiel aqui ele está fazendo, embora que ele esteja falando sobre o rei de Tiro, em Ezequiel 28, que ele está fazendo também uma colocação encoberta, e ele está falando sobre Lúcifer, sobre Satanás. Então isso é uma crença, nós não podemos afirmar, dizer que acredita-se que seja isso. Fala de um querubim ungido. Na outra versão que eu tenho, diz que tu era um grande querubim da guarda ungido, então para guardar. E esse querubim aqui de Ezequiel 28, diz que ele era o selo da medida, cheio de sabedoria, e ele se vestia de pedras preciosas. Tu pega aqui no 13 e diz, olha, a tua vestidura, a tua cobertura era de sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Então, um querubim que era coberto de pedras preciosas com engastes de ouro. Então Ezequiel está falando de um querubim, ele falou dos 4 querubins, e agora ele fala de um querubim que foi achado iniquidade nele, um querubim de guarda ungido, um grande querubim, coberto de pedras preciosas, de ouro, com instrumentos musicais. E aqui se crê, mas eu não acredito nessa situação, eu não acredito que Satanás era o homem da orquestra do céu, que tocava e que tinha, nessa ponta, embora que se diga isso, que ele era da música, eu não acredito. Nessa eu não entro. Agora, que Ezequiel aqui possivelmente esteja falando de Satanás, é possível. E se crê isso na igreja. Agora, Satanás era do louvor, era mestre da música, instrumento musical. Essa eu não creio, não vejo aqui, embora que se diga, e já se disse muito na história da igreja sobre isso. Mas que aqui pode se estar falando de Satanás? Pode estar falando. Mas você fala o quê? De um querubim de guarda ungido. E em espanhol diz que era protetor, um querubim protetor. Então, tudo isso que eu estou conversando contigo é só para tu possa entender um pouco. Assim como os anjos estão trabalhando, são espíritos que ministram e que estão em favor daqueles
a serviço daqueles que hão de dar vida eterna, no meu ver, eu estou dizendo no meu parecer, é que esses querubins aqui, eles estão de guarda da glória de Deus. E eles estão proclamando a glória de Deus de noite. Eles não estão a serviço da igreja, eles não estão a serviço da igreja, mas eles estão a serviço do próprio Deus para proclamar a glória e a majestade de Deus. Então, como eu já falei, eles foram colocados no caminho do Éden para proteger a árvore da vida, para guardar. Agora nós vemos aqui um querubim que era ungido, um grande querubim que era da guarda, que caiu em desgraça, porque foi achada iniquidade nele, esse querubim. E aí eu vou te dizer, possivelmente, você crê no meio cristão, que aqui se esteja fazendo uma alusão velada a Satanás, embora que não se possa provar e se dizer, atestar. A maioria dos eruditos que eu já escutei, homens de Deus que conhecem a Bíblia, dizem que é sobre Satanás, que está falando aqui, que ele é o querubim ungido que se cobria de pedras preciosas, e aí entrou o que? O orgulho, a soberba, a beleza, a formosura, e aí se diz disso que ele vem a cair por causa da sua formosura, e ele era um querubim protetor. E aí no 17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então, ele cai, esse querubim da guarda, ele cai por causa do quê? Porque por causa da sua beleza, da sua formosura, o seu coração se exalta, soberbo, orgulho, e se corrompe a sabedoria dele por causa do resplendor que ele tinha. E aí ele é lançado por terra. Então, a crença normal do cristianismo é que ele, aqui é uma alusão velada a Satanás. Se diz no meio cristão também, em alguns lugares, isso não é todos, e muitas vezes os levitas gostam muito dessa situação, é que os levitas são os músicos da igreja, que hoje se chamam levitas, gostam de dizer que Satanás era da orquestra, do louvor, da música, por isso que ele usa a música hoje para corromper os jovens. Isso eu não vejo nessa passagem aqui, eu não vejo na escritura em lugar nenhum, embora que aqui a gente possa ver que esteja se fazendo uma alusão a Satanás. Então, esses querubins que nós estamos falando aqui, eles estão para proclamar a glória de Deus. Então eles são guardadores da glória, eles estão ali para dar o santo, 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 e para proteger e para guardar a glória do Senhor nosso Deus, estão a serviço da glória de Deus, da majestade de Deus, e para proclamar de dia e de noite, nós vamos seguir agora ali, a majestade do nosso Deus. Eu não sei se ficou claro o que eu estou colocando aqui para ti, sobre os querubins. Então, o povo de Israel já conhecia os querubins. Eles tinham noção já do que eram os querubins, porque eles fazem querubins no templo, eles nas portas, os entalhes da porta tem querubins, nas paredes tem querubins, no templo todo que Salomão constrói, ele enche de querubim e não coloca anjo. Não existe anjo no templo de Salomão. Se tu ler na construção do templo, não existe anjo. Ali é o trono de Deus e só existe querubim. Então existe querubim sobre o propiciatório. Existem os querubins que são construídos e feitos por Salomão, que são 2 de 5 metros, e são querubins que são colocados nos bordados, são querubins que são colocados nas paredes, querubins que são talhados nas portas. Então, todo o templo, por inspiração, eu acredito, do Espírito Santo, todo o templo ele é coberto com querubins, porque ali a glória de Deus vai se manifestar. Então, nesse entendimento, eu estou dizendo o meu entendimento, não estou dizendo que a palavra de Deus falou isso aí, eu estou dizendo que eu entendo que os querubins estejam para manifestar e para guardar e proteger a glória de Deus, a santidade do nosso Deus. E essa seria a missão dos
querubins. Não sei se ficou claro para ti. Não sei se ficou o suficiente claro essa explicação. Mas é o que eu entendo. Quem sabe tu tenha ouvido alguma outra mensagem diferente. Eu já escutei que existe X histórias e colocações dos querubins, explicação sobre esses 4 seres viventes, e eles têm olhos por dentro, por trás, por lado, por tudo. E aqui é porque eles são guarda. Eu entendo que seja pela sua vigilância. Então, por estar vigiando, por estar cuidando, eles olham, têm olhos por todos os lados. E aqui é interessante, nós vamos seguir aqui, que eles proclamam a glória de Deus porque eles não descansam. Então eles estão sempre, eles não têm descanso, é dia e noite proclamando a santidade e a majestade do nosso Deus. E eles dizem: santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui o Todo-Poderoso é o Shaddai. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. Então aqui eles: santo, 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 é o Senhor Deus Shaddai. Shaddai é o termo hebraico para Todo-Poderoso, Shaddai. E o que era, que é, e o que há de vir, aqui é o Yahvé, o eu sou. É uma variação do verbo que Deus é, que era e que há de vir. Então é o grande eu sou. É uma variação desse nome de Deus. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, diz a palavra de Deus, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então, proclamam a santidade de Deus os querubins, protegem, ao meu ver, eles estão proclamando a santidade de Deus. E os anciãos, os presbíteros, que representam a princípio a igreja, eles se prostram, e eles se prostram diante do trono, do que estava sentado sobre o trono, e adoram a esse que vive para todo sempre. E eles, após a glória dada pelos querubins, a honra, as ações de graça, eles lançam as coroas diante do trono. E eles lançam a sua coroa porque que a princípio tem que ser a igreja, os representantes da igreja, porque nós não somos merecedores de nada. Então eles colocam a coroa porque o Senhor é que é digno de todas as coisas. E aqui é interessante, eles dizem: digno é o Senhor. E é digno o Senhor de receber a glória, a honra, o poder, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E pela vontade de Deus as coisas são e foram criadas. E muitas vezes o homem não aceita esse Deus Criador, que é o responsável, mantenedor e juiz de todas as coisas. E aqui eles voltam a proclamar que Deus é o Criador de tudo. Mantenedor, pela vontade de Deus as coisas são e foram criadas. E que nós vamos ter que prestar contas a esse Deus Todo-Poderoso. E aqui eu só quero colocar uma última ressalva sobre essa situação, que diz que esse imperador Domiciano, que é o imperador da época que João, ele está escrevendo o livro de Apocalipse. E outra coisa interessante que eu vi sobre Domiciano, vou colocar esse parênteses, é que ele matou envenenado o imperador anterior, que a princípio era irmão dele. Ele mata Tito envenenado e assume o império e assume como imperador através de uma falcatrua, de um homicídio. E ele era tão exaltado que ele, aonde ele chegasse, fosse numa festa, num festival, as pessoas tinham que começar a gritar: digno, digno é o imperador, digno é o imperador e nosso rei, e tinham que começar a cantar para ele. Essa é a dignidade dele, exaltar o imperador. E aqui o Senhor está dizendo que o único digno é o Senhor. Digno é o Senhor de receber a glória, a honra e o poder. Então, Domiciano gostava.
eles eram adorados como Deus, gostava que se ele dissesse que ele era digno, e aí todas as pessoas tinham que gritar desesperadamente que ele era digno, e isso fazia bem para o ego, e muitas vezes faz bem para o ego do homem, receber um pouquinho de glória. Ele quer a glória, só que o Senhor diz a glória é toda dele. E Deus não divide a glória com ninguém, mas o homem gosta dessa glória. Por isso que alguns autores gostam de dizer que nós somos deuses, que nós temos dentro de nós uma força interior e que nós temos que estar ligado com todo o universo, porque nós somos filho desse universo e somos deuses, e nós temos poder e somos criadores, e que nós podemos mudar todo o ambiente à nossa volta pelo nosso poder que nós temos. E nós temos que descobrir esse poder interior. Então, é todo esse desejo do homem de ter glória, de querer ser Deus, como Satanás, e aí se eleva o coração do homem. Mas aqui eles estão dando toda a dignidade, toda a honra, toda a glória e todo o poder ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E pela vontade dele são e foram criados. Eu espero que